Irmãos e irmãs, bom dia! Hoje eu vou explicar para você, há muitas dúvidas das pessoas o que é a conversão. Cristo diz, convertei-vos. Mas o que é a conversão? Eu tenho um estudo aqui que eu estava fazendo, certo? E é um estudo muito maravilhoso sobre a convenção. Eu vou passar para vocês tudo que eu pesquisei, tudo que eu estudei. Toda ação de Deus tem como objetivo nos levar à convenção. Por exemplo, você pergunta, por que Jesus realizou tantos milagres? Porque Deus enviou seu Filho ao mundo. Tudo isso para a nossa convenção. Porque sem a convenção, o reino de Deus não chega até nós. Jesus inicia seu ministério dizendo, arrependei-vos e convertei-vos, pois o reino de Deus está próximo. Mas afinal, Fernando, o que é convenção? Antes de falar para ti o que é convenção, eu vou te falar o que não é convenção. Convenção não é se tornar um religioso. A convenção não se resume a práticas religiosas. Em Mateus, ele diz o seguinte, Mateus 15, versículo 8. Este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Isso foi Mateus que escreveu, mas são palavras de Cristo. A convenção também ela não é uma mudança moral, ou seja, deixar algumas práticas, mas continuar fazendo outras que desagradam a Deus, que vai contra a vontade de Deus. Então, Fernando, o que é a convenção? A convenção, ela se inicia no coração. Sim, no coração. Ela se inicia de dentro para fora. Porque, veja uma passagem de Mateus. Mateus capítulo 7, do 21 ao 22, ele diz o seguinte. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Olha que tanta coisa que sai do nosso coração. Então, se nós não mudarmos essa realidade, de esvaziarmos nosso coração para acolher a convenção, nós não vamos nos converter. Porque a convenção ela é interior, não exterior. Ela se inicia quando começamos a romper com tudo aquilo que nos afasta de Deus e começamos a fazer aquilo que realmente é sua vontade. Ou seja, a convenção ela é uma mudança de mentalidade, que a gente chama de metanoia. Essa palavra metanoia é uma palavra de origem grega que significa mudança na maneira de pensar, de agir e de se comportar. A convenção nos leva ao discipulado, ou seja, ao seguimento de Cristo. E o seguimento de Cristo nos leva à cruz, que só por a cruz seremos salvos. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, ele diz o seguinte. E chamando a si a multidão com seus discípulos, disse-lhe, se alguém quiser vir a mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Ou seja, Jesus diz, tome a tua cruz e segue-me. Tu quer se converter? É pela cruz. A cruz nos ensina que o discipulado de Cristo nos leva às duas dimensões, que é a dimensão horizontal e a dimensão vertical. Ou seja, a dimensão vertical é uma vida de oração, uma vida de leitura, uma vida de prática da palavra, uma vida de eucaristia, de missão, uma vida de buscar as coisas dos altos. E já a dimensão horizontal é o esvaziamento de si mesmo, ou seja, você tem que esvaziar seu coração, tirar aquilo que sai de ruim de dentro, para poder acolher a convenção, e ajudar aos necessitados, especialmente aos pobres.
Jesus, ele rompe com o sistema pagão. Ele acolhe as prostitutas como na casa dos publicanos. Ele perdoou os inimigos. Ele deu de comer àquelas pessoas que tinham fome. Despojou-se de tudo. Comeu na casa dos pecadores, publicanos. Nem mesmo a sua vida ele trouxe para si. Ou seja, o caminho de Cristo exige cruz. Ou seja, convenção diária. Convenção diária. Você não pode dizer que é convertido e pronto, eu já me converti. Não, mas tem que ser diária. A convenção, ela não é uma coisa única. Ela não é você não chega e diz, eu me converti, pronto, acabou. Não, a convenção ela é diária. Todo dia se convertendo, dia após dia se convertendo cada vez mais. Até se, por a graça de Deus, chegarmos à santidade. Que isso é uma maravilha para nós. Sim, porque todos somos chamados a ser santos. A santidade não é só para alguns, ela é para todos. Sede santo como o meu Pai é santo. E é por isso que a convenção é para os fortes, para os violentos. A convenção é para aqueles que verdadeiramente estão dispostos a depender da graça de Deus e renunciar a tudo que afasta de Cristo. Concluindo, para terminar, é impossível se converter de maneira humana, sendo autossuficiente sem a graça de Deus. Ou seja, você não consegue se converter por si próprio. Sem a graça de Deus não há convenção. A convenção só é possível quando nós nos abrimos à experiência do poder do Espírito Santo, o único que pode nos convencer que o caminho de Cristo é o único que realmente pode preencher os nossos corações e encher nossas vidas de sentido. Somente por esse caminho é que nós vamos ter a verdadeira convenção. Amém? Então, convertam-se verdadeiramente. Não uma conversãozinha reabista de mentira, mas uma conversão de verdade. Esvazie o seu coração. Isso é difícil. Eu mesmo estou me convertendo a cada dia. Falo para as pessoas, eu me converti, mas eu me converto cada dia mais. Cada dia mais eu me convertendo. Porque a convenção é diária. O carregamento da cruz é diário. Você carrega a cruz dia após dia. Para que assim um dia, se for da graça divina, a gente poder chegar à santidade. É um caminho difícil a santidade? É um caminho difícil. Um caminho de turbulação, um caminho de tribulação, um caminho de tentações e muitas outras coisas. Mas se nós perseverar nessa caminhada, se nós perseverar dia após dia se convertendo, nós poderemos chegar a essa santidade. E um dia estar lá com o Senhor na vida eterna. A vida que Deus tem para nós. Basta apenas nós querermos a vida eterna. Amém. Um ótimo dia para todos, abençoado pela Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E todo com Deus.